Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, né? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até nisso nós temos que se atentar, sabia? Porque nós, como igreja, nós prestamos culto ao Senhor. Então nós temos que se atentar na maneira que nós nos apresentamos ao nosso Deus. Amém? Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Elzo. Amém? Sou grato a Deus pela oportunidade que recebo aqui, mais uma vez, de trazer a mensagem. E a mensagem de hoje é, como eu comentei ali com o bispo, comentei com a pastora Camila, eu fico feliz de ver o cuidado de Deus, como Ele prepara todas as coisas, porque nós viemos aqui prestar culto a Ele, mas tudo aquilo que nós preparamos para fazer, nós vemos que se conecta. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Quando alguém vai trazer a mensagem aqui, não tem uma conversa de um para o outro. Um exemplo, o que a gente vai pregar, o que deve ser pregado, ninguém fala isso. Não tem contato com os ministros de louvor. Olha, eu vou pregar isso, você traz esse louvor. Não tem. E aí, quem está fazendo a obra, vendo toda essa conexão, é muito lindo de ver. Então, para que vocês possam compreender um pouco melhor a palavra, vamos resgatar tudo que já aconteceu aqui hoje. Fazer uma pergunta, qual que foi o primeiro louvor? Sem os ministros de louvor falar. Qual foi o primeiro louvor? Fico feliz em quê? Em vir em tua casa. Ministros de louvor, fiquem quietinhos aí. Natália, João, Kelly, o Will, Sabrina. Certo? Fico feliz em vir aonde? Na sua casa. Fazer o quê? Erguer minha voz e cantar e adorar. Aleluia. E o segundo, qual foi? Uma coisa vou pedir neste lugar. Olha os dois se conectando aí, certo? E o terceiro? Para casa do Pai. A Luma deu uma ajuda para vocês ferrenha aí, hein? Mas perceba, o que o louvor está falando? Está falando sobre estar em quem? Na casa do bispo Cacá. Na casa do pastor Elzo. Estar em quem, igreja? Então, tudo isso já está vindo de encontro à palavra. Deus já está falando conosco. Eu poderia muito bem dizer aqui que a mensagem já foi pregada. O que Deus espera de nós como igreja? Os louvores por si só já disseram. Estar nele. Quinta-feira, quando a mensagem foi pregada aqui, a confirmação veio para mim, por causa que eu estava refletindo em um determinado pensamento sobre algo que aconteceu sobre a minha vida, que me fez refletir sobre a minha vida com Deus. E aí quem esteve aqui quinta-feira, escutou uma mensagem abençoada que o pastor Wesley da ICAP trouxe. E já reforço, você que não pode estar aqui quinta-feira, entra lá, assiste a mensagem que foi pregada na quinta-feira. E a mensagem de quinta-feira, ela só reforçou a mensagem que já estava no meu coração para ser ministrada aqui. E o tema da mensagem de hoje é: viva intensamente com Deus. Repita junto comigo: viva intensamente com Deus. Vida intensa com Deus. Para que nós possamos viver bem, felizes. Uma vida com Deus não pode ser de outra forma se não for intensa. E nós vamos compreender aqui na palavra a resposta do que a nossa vida precisa ser intensa. Então você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 15. Pastor, eu não trouxe a Bíblia, o pessoal ali da mídia vai colocar aqui, inclusive eles já colocaram. Se puder mudar para NVI, por gentileza, eu agradeço.
porque vai ficar na mesma versão que está aqui da minha Bíblia e fica melhor para nós lermos, amém? Então a palavra já está aqui. Você que está com sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 15. Lembrando, tema da mensagem: viva intensamente com Deus. Viva intensamente com Deus. Grave isso na sua cabeça. Vida intensa com Deus. Amém? E nessa palavra aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 15, para que você compreenda o que está acontecendo aqui, nesse versículo, aqui nós estamos falando de um momento de libertação. Libertação espiritual. E a palavra do Senhor no verso 15 vai dizer assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Vamos ler novamente? Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Somente até aí, ou seja, foi um episódio de libertação. Um homem encontrado, possesso por demônios, aonde Jesus trouxe libertação sobre a vida desse homem. E a vida desse homem foi transformada. E uma coisa que eu já gostaria de reforçar aqui, meu amado, que às vezes no decorrer da vida, e mediante as circunstâncias do que acontece conosco, algumas pessoas acabam tendo dúvida a respeito disso, é de que Deus, Ele ama você. Guarda isso no seu coração, Deus, Ele te ama. Muitas vezes a gente passa por algumas situações na vida que nos fazem questionar isso. Como que eu posso estar passando por uma situação dessa? E aí, o culpado é sempre Deus. Sempre Deus é o culpado. Estou passando por alguma situação, Deus não me ama. Aconteceu tal coisa na minha vida, Deus não me ama. Muita gente coloca a culpa em Deus, mas entenda bem que Deus, Ele ama você. Quantas vezes um pai e uma mãe aqui disse um não para o seu filho, e o seu filho, ele chorou, ficou emburrado? Quem já fez isso aqui? Nossa, só o pastor Elzo? Eu sou ruim. Ah, tá, entendi. Né? Fala, não prendam esse homem, né? Ele disse não para o filho dele. E o não que você deu, é porque você não amava seu filho? Muito pelo contrário. Você teve alguma justificativa para tomar essa atitude de impedir, de não dar aquilo que seu filho queria. Mas é certo que você tinha e ainda tem planos para os seus filhos, sim ou não? E eles são bons, não são? Assim como Deus tem para nós planos para a nossa vida. Os planos do Senhor são de paz. São de paz para nós. Então guarde uma coisa para você: Deus, Ele ama você. Se você está passando por um momento difícil, Deus não está feliz com isso. Deus não está alegre, Deus não está soltando fogos. Muito pelo contrário, nós somos criação dEle. E todo aquele que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como único e legítimo Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que esse pode ser chamado filho de Deus. Então, se você aceitou Jesus Cristo, você é filho e Ele te ama. E você, como filho, pode viver coisas maravilhosas, porque a herança do Senhor está sobre a vida do Filho, que é Jesus Cristo. E nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nos tornamos co-herdeiros dEle. Então entenda uma coisa, que Deus ama você. Se você até aqui ficava questionando a Deus, pare de questionar a Deus. Pare de ficar colocando culpa em Deus, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. E entenda, eu não sei o que você está passando, mas Deus é poderoso para te livrar de todo o mal que esteja sobre a sua vida.
A palavra do Senhor traz algumas afirmações que eu gostaria de ler para você rapidamente, não precisa procurar, mas Salmo 27, verso 1 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Meu amado, se você é filho do Deus Altíssimo, aquele que cuidou de todas as coisas, você chegou aqui com medo, pare de ter medo, pare de ter medo. Pare de ficar inseguro, porque é Deus que cuida de você, é o Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o nível do seu problema, mas eu posso te dizer com toda a convicção que Deus tem uma solução para ele. E ele ainda continua: o Senhor garante a minha existência, o que eu haverei de recear? A partir do momento, meu amado, que nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder, e sabemos do que Ele é capaz, porque Ele é o Deus do impossível. A palavra diz em Lucas 1,37, tudo é possível àquele que crê. A partir do momento que você tem fé no Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, comece a se alegrar, comece a glorificar a Deus, comece a adorar, porque o seu problema tem solução. A palavra do Senhor vai dizer também em Isaías 41:10, por isso não temas, porque estou contigo, não te assuste, porque eu sou teu Deus, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, e sou eu que te sustento com a minha mão direita da justiça. Saiba que Deus é poderoso, é Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. E Ele pode mudar a sua vida hoje, Ele pode transformar você. Só que diante de todas essas afirmações, diante de todas essas convicções, que podemos sair daqui da igreja hoje, a pergunta que fica para nós é: o que você vai fazer quando você sair daqui da igreja? Qual que vai ser o seu posicionamento diante da palavra pregada hoje aqui no altar? Porque a nossa vida, muitas das coisas acontecem por conta do posicionamento que nós temos diante da verdade, da justiça da palavra de Deus. A nossa vida, ela vai caminhar conforme as nossas atitudes. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, porém, o seu proceder depende de você e não de Deus. Ninguém aqui é marionete. Ninguém aqui é marionete do Senhor. Ainda assim, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor e Ele faz habitação em nós, ainda assim o Espírito Santo, Ele não controla, Ele não nos domina. O que Ele faz é nos dar direção. E se temos fé, e se nós cremos, nós andamos na direção do Espírito. Aleluia. A palavra em Gálatas vai dizer isso: se vocês vivem em Espírito, andai em Espírito. Aleluia. Então ninguém é marionete, mas o poder de decisão está na nossa mão. O poder de decisão está na nossa mão. E nós precisamos refletir muito nisso. Por quê? Porque uma atitude certa pode nos levar a uma alegria extraordinária, mas uma atitude errada pode nos levar ao fundo do poço. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque o que Deus quer é ver você muito feliz. Deus tem planos, tem propósitos para nós. Mas qual tem sido o nosso proceder diante desses propósitos? Nós vemos aqui nessa passagem que tinha um homem possesso de legião de demônios. E a palavra do Senhor, ela vai afirmar em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 em diante: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pois a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o mal que habita nas regiões celestiais. A palavra do Senhor afirma que nós temos adversários. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário.
A palavra deixa muito clara que nós temos alguém que não está feliz com estarmos aqui nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor. Só que infelizmente, como que a igreja tem agido diante disso? Indiferente. A igreja tem sido indiferente. Quando eu falo a igreja, meus amados, eu falo num âmbito mundial. E quando eu falo a igreja também não estou generalizando que são todos, porque existem sim aqueles que são tementes a Deus, mas existem aqueles que vão à igreja, que escutam a palavra, que são ensinados, mas só que agem indiferente em relação à palavra, não obedecem. É como se fosse um momento de conversa, onde as pessoas batem papo, saem, daqui a 5 minutos já foi esquecido tudo que foi conversado. Infelizmente. E isso implica na nossa vida? Sim, e muito. Você vê, nós vemos aqui na palavra que o mal, ele não está para brincadeira, meu irmão. Ele não está para brincadeira. Entenda bem que, mais uma vez afirmo, desculpa ser repetitivo, mas mais uma vez afirmo, Deus ama a cada um de nós. Ele tem planos maravilhosos para nós. Só que a nossa indiferença em relação à palavra não tem nada a ver com Ele. Porque a vontade dEle é fazer o que é bom, é nos abençoar. Só que como que o melhor vai acontecer na nossa vida se nós somos indiferentes a Ele? Se nós somos indiferentes ao que Ele fala para nós fazermos, se nós somos indiferentes ao que Ele ensina, não tem como. Um exemplo para vocês entenderem. Hoje, existe hospital para socorrer? Sim. Existe profissionais médicos para socorrer? Sim. Existe SAMU para socorrer a gente aí na rua? Existe. Mas não é por isso que você vai andar de qualquer jeito e você não vai se cuidar. Um exemplo, quem anda de carro, tem muita gente que gosta de andar sem passar o cinto de segurança. Entenda bem que esses já são requisitos criados para que você possa se locomover de forma segura. Não é por causa que tem um hospital que pode me receber, que tem um profissional médico para me tratar, que tem um SAMU que pode me socorrer, que tem enfermeiros, que tem remédio, isso e aquilo, que eu vou andar de qualquer jeito. Não é assim. Vai andar de carro sem cinto de segurança e tem um acidente, para você ver o que vai acontecer, sua vida pode ir embora. A prudência parte de nós, e não é porque nós temos um Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que a gente tem que viver de qualquer jeito. Eu vou pensar no que eu quero, eu vou falar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, porque Deus me ama e Deus vai me guardar. Não vai te guardar, não vai te proteger. Porque você está escolhendo ser imprudente. Você está escolhendo fazer o que é errado. Você está escolhendo ser indiferente. E a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus, porque os planos dele é perfeito. E na perfeição do plano dele, a gente obedece, como já foi falado aqui, a gente obedece e ele opera na nossa vida. A gente continua andando em santidade e Ele opera na nossa vida. A gente anda em comunhão, a gente anda em aliança e Ele vai operando, vai fazendo as maravilhas, vai fazendo tudo que Ele tem de perfeito para nós, porque o que Ele tem é como diz lá em Romanos, é bom, é perfeito e é agradável. Veja bem que aqui um homem estava possesso de demônio. A palavra vai afirmar. Peguei uma parte da Bíblia, em outro livro, que fala da mesma mensagem, só que ela traz alguns requisitos a mais, para você ver do que o inimigo, ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Em Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 27, vai dizer assim: assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, não habitava em casa alguma e vivia em sepulcros. Olha isso. Entenda que você tem um adversário que quer acabar com sua vida. E é um adversário que ele não brinca. Muitos falam da passagem de Jó, né? Eu quero ter a paciência de Jó. Muitos falam isso. Você vê em todo lugar, tem a paciência de Jó, mas ninguém vê o que ele passou. Foi dada a liberdade de o mal tocar em tudo que ele tinha, menos na vida dele. Ele perdeu filhos, perdeu a sua vida financeira, foi destruída,
as suas terras foi destruída, e é isso que o mal faz na vida de alguém. Mas a igreja tem andado indiferente com isso. A igreja não tem se importado. É como se a igreja diz que ama a Deus, só que ela não se atenta que existe uma atmosfera espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Entenda bem, igreja, nós estamos aqui cultuando, mas ao mesmo tempo está ocorrendo uma guerra no mundo espiritual. Por quê? Porque existe um adversário que não quer que a palavra seja pregada. Existe um adversário que não quer que pessoas nesse culto aceitem a Jesus. Porque sabe que se uma pessoa aqui aceitar a Jesus, a vida dela vai ser transformada. Ela vai se tornar uma luz que vai começar a brilhar intensamente lá dentro da casa dela. E essa luz brilhando intensamente vai alcançar pai, mãe, filho, amigo. No trabalho vai alcançar mais pessoas. Essa luz ela vai brilhar e a maldade ela vai cair por terra, porque essa luz intensa de amor, ela vai brilhar, ela vai envolver o ambiente, e Deus vai agir através de você, como você fosse um libertador. Porque foi assim que ele agiu através de Moisés, e libertou uma multidão. Agiu através de Moisés, de Josué, no momento em que estava tudo difícil, levantou Sansão. Então existe uma guerra espiritual, meu amado, para que, em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, você não seja feliz em Deus. Você saia daqui, talvez, do mesmo jeito que você entrou. E a sua vida continue a mesma coisa, não mude em nada. É isso que está acontecendo, meu amado. E a reflexão que nós precisamos fazer é: como tem sido a minha posição diante disso? Entenda bem que você tem um adversário que vem para destruir sua vida. Vem para destruir as suas emoções, o seu emocional. Quantas pessoas não estão aí com o emocional destruído? Chora dia após dia. Quantas pessoas estão aí com a família destruída, não tem comunhão dentro de casa? Marido e esposa sorria na frente dos outros, mas em casa é guerra. Pais e filhos chegam de mãos dadas na igreja, mas chega dentro de casa é guerra. Tudo que Deus te deu tem um inimigo destruindo. A pergunta é: você vai fazer o quê? Vai deixar destruir? Aquilo que Deus tem te dado, você vai deixar que se perca? Deus te deu o fôlego de vida. Ele pode fazer você viver dias maravilhosos, e você vai entregar sua vida? Sabendo que tem um Deus maravilhoso, com planos maravilhosos para você, você vai entregar sua vida? Você vai tirar sua vida? A palavra do Senhor vai falar que esse homem, ele vivia lá em Marcos. Depois você pode ler completamente, desde o verso 1. Esse homem vivia em sepulcros, vivia no meio do cemitério. Como a gente viu aqui, esse homem não tinha uma vida digna, não usava mais roupas, vivia sujo, tinha uma família, mas não desfrutava. Todos os dias cortava o corpo, se retalhava. Tem pessoas hoje que retalham o próprio corpo, querendo se matar. Espera aí, amado. Diante da grande novidade que foi anunciada 2 anos atrás, que tem um libertador, que pode transformar sua vida. É sério que você quer acabar com a sua vida? É sério que você não quer viver os planos de Deus? Tem um Deus maravilhoso aqui, meu amado, que quer fazer coisas maravilhosas na sua vida a partir de hoje. Um Deus que pode restaurar a sua vida, restaurar seu coração, restaurar sua mente. Quantas não são as pessoas que estão com a mente conturbada? Esse Deus está aqui para transformar você hoje. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para restaurar sua mentalidade. Tem pessoas que estão com a mentalidade totalmente distorcida, achando que a vida é o terror, achando que a vida ela é ruim. Mas Deus está aqui para restaurar sua mente, para mostrar para você que Ele pode fazer coisas grandes e maravilhosas em você e através de você. Esse homem aqui que estava possesso de demônio,
A princípio nós não sabemos muitas coisas da vida dele. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, que Deus amava a vida desse homem, ao ponto que Deus, ele não se fez indiferente diante da situação desse homem, diante do problema. E Deus não se faz indiferente diante da situação de vida que você está passando e eu. Ele não se faz indiferente. E ele libertou esse homem. Mas, observando um pouco da palavra, meus amados, observando um pouco da vida desse homem, eu quero que você compreenda bem que nós estamos falando de algo muito sério aqui. Estamos falando de algo muito sério aqui, que se refere à minha vida e à sua vida com Deus. É algo muito sério. O primeiro a querer tratar a sua vida com muita seriedade é você. Porque Deus já trata da sua vida com muita seriedade há muito tempo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já se importa com a sua vida há muito tempo. Só que nós precisamos nos importar com a nossa vida nele, em primeiro lugar. A nossa vida dele tem que ser em primeiro lugar, a intensidade com Deus. A palavra do Senhor, ela vai afirmar que esse homem era possesso de um espírito maligno. E quando Jesus perguntou para ele, qual o seu nome? Ele respondeu, Legião. Porque somos muitos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles falam, por que você veio atormentar a gente? Né? Deixa a gente quieto aqui. E aí a palavra do Senhor, ela vai dizer, no mesmo capítulo de número 5, do Evangelho de Marcos, vai dizer que eles pedem permissão para que eles pudessem ir para uma manada de porcos. E o Senhor permite. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, no verso de número 12, que os demônios imploraram por isso. E no verso 13 vai dizer que ele deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos. Ou seja, sabe o que tinha na vida de uma pessoa? Cerca de 2.000 demônios. Nossa, pastor, pode acontecer isso? Pode. E sabe com quem pode acontecer isso? Fala para quem está do seu lado. Com você. Agora está todo mundo falando, está repreendido em nome de Jesus, né? Irmão, não é brincadeira o que está sendo pregado aqui hoje. A palavra do Senhor já veio quinta-feira dizendo, tenho uma coisa contra ti, abandonastes o primeiro amor. Digamos que essa mensagem é uma continuidade do que está sendo pregado. Eu e você, se nós não tivermos um proceder santo, o mal pode habitar nas nossas vidas, sim. Você está pregando isso na minha vida, pastor? Não, não estou. Quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu creio que o desejo dos pastores aqui é verdadeiramente, todos os cultos, o pessoal está cantando aqui, deixa queimar, ser cheio do Espírito. Mas se você não busca o Espírito Santo, se você não busca ser cheio dele, aquilo que você não quer que habite dentro de você pode habitar. E como que aconteceu isso, pastor? Entenda uma coisa, que o que aconteceu com esse homem aqui, aconteceu lá no passado também com Saul. Porque Saul era um homem que Deus tinha planos na vida dele, ninguém conhecia Saul, ninguém. Mas quando Saul foi escolhido por Deus, a vida desse homem mudou. E quantas não são as pessoas que chegam aqui querendo uma mudança de vida? A vida de Saul mudou. Mudou completamente. Um homem que a vida dele talvez poderia ser um homem que não tinha sonho nenhum. Quando menos espera, o homem se torna rei de um exército. Pessoas que trabalham a favor dele. Um homem que constrói uma família.
Uma vida estabelecida com Deus, porque era ele guerrear e Deus guerrear as guerras dele e ele sair vitorioso. Mas como que a vida de Saul foi mudar? Como que um homem cheio de Deus de repente se torna possesso? A partir do momento que esse homem quis andar com as próprias pernas. A partir do momento que esse homem quis andar do jeito que ele queria. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça, eu vou fazer o que o meu coração quer que eu faça, eu vou fazer o que eu quero, Deus falou para fazer isso, mas eu acho que o meu plano é melhor que o plano de Deus, eu vou fazer isso. E ficou possesso de espírito maligno. E a história não tem mudado nos dias de hoje, porque ainda tem gente andando desse jeito. Meu amado, entenda uma coisa. A palavra do Senhor, ela fala para nós que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Todas as vezes que você insiste a andar de uma forma diferente da qual o Senhor fala para você andar, você está dando lugar ao diabo. E quando que a gente dá lugar ao diabo? A palavra, ela vai trazer infinitas situações e práticas que falam a respeito disso. Se a gente for em 1 Coríntios, capítulo 10, lá vai estar falando que parte do povo de Israel foi perecido porque o pessoal cometia idolatria, não adorava a Deus, adorava qualquer outra coisa, mas não adorava a Deus. Tinha imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? Pessoa que tem atos sexuais fora do casamento. Pessoas que têm um marido, uma esposa, mas tem uma pessoa a mais no relacionamento. Pessoas que ainda não se casaram, mas estão lá no negócio. Pessoas que acham que parece um Benjamim, Um Benjamim se conecta com um monte de gente. Imoralidade sexual, cobiça, desejando o que não é seu, murmuração, gente que fica reclamando o tempo todo e pondo o Senhor à prova. O que é pondo o Senhor à prova? Um exemplo, O bispo Cacá não gosta que eu toque nesse copo. E já foi falado para o pastor Elzo que se tocar, o pastor Elzo vai ver. O bispo Cacá vai ficar bravo. Aí eu vou lá me achando, duvido o bispo Cacá ficar bravo. Não só pego, mas olha o que eu faço também, Não é Guaraná Antártica, mas tem gente que faz isso hoje. Duvida de Deus. Se nós formos para Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, lá vai estar falando das obras da carne. Iras, facções, tudo que diz respeito a brigas, a contenda, discórdia. Vai estar falando de avareza, a pessoa que ama dinheiro. É muita coisa. Inveja, egoísmo, tudo isso é dar lugar ao diabo. Ficar mentindo, sendo prepotente, orgulhoso, soberbo, não libera perdão. A lista é grande. A lista é grande. Tudo que isso que você faz, amado, que eu faço, se a gente fizer, a gente está dando lugar ao diabo. E aí a pergunta é, como é que o Espírito Santo habita nesse templo? Porque as suas atitudes, em outras palavras, está dizendo que você não ama a Deus. Você não precisa nem falar, as suas atitudes, elas já estão dizendo isso. Já está dizendo isso. Você não precisa falar, Deus já está vendo. É como o Senhor fala, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é assim, meu amado, que acontece que chega uma hora que a pessoa, ela sofre a possessão demoníaca. Um espírito maligno entra na vida da pessoa. E aí o que acontece? Deus tem misericórdia dessa pessoa. E se essa pessoa chegar aqui e se arrepender, meu amado, esse mal que porventura tiver na sua vida,
tem que bater em retirada em nome de Jesus. E você é liberto. Porque você foi feito morada santa do Senhor. Você pode ser liberto. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Se você não mudar, as coisas podem piorar de novo. Porque o que dá a entender nessa passagem é que esse homem possesso de uma legião, ele já sabia o que era certo. Ele já sabia o que era certo. Já sabia. Como que você faz essa dedução, pastor? Simples. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45 vai dizer assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. E retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Verso 45 diz: diante disso, vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Por que aquele homem estava cheio de legião? Foi porque ele nasceu e a legião já grudou. Foi porque Deus queria o mal dele, não. Entenda bem, meu amado, é como nós falamos aqui, a partir do momento que você sabe o que é certo, e você não faz, você está dando respostas para Deus. E Deus não quer o seu mal. Deus não quer o meu mal. Deus quer comunhão, intimidade. Se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus insistindo o tempo todo em estar conosco. Quem quiser entrar no estudo de quarta-feira, às 20 horas, você vai entender o que eu estou falando. Estamos lendo o livro de primeiro Reis. Ou melhor, já entramos em 2 Reis já. Um rei assume o reinado, faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, morre. Aí outro rei é levantado, que Deus vai atrás. Vou levantar você, tenho planos para você. Aí o cara vai lá e aceita o reinado. O que ele faz no meio do reinado? Desobedece, morre. Deus, eu gostaria de conversar com um ateu esses dias, né? Se ele falasse, Deus não ama ninguém porque ele lá na arca destruiu todo mundo. Você tem que ler a Bíblia. Porque a gente costuma usar a frase tá para nascer, mas não tem ninguém para nascer que ame mais que Deus. Porque você olha Deus, o amor dele é um amor que, tipo assim, você acha que se fosse qualquer um, ia falar, povo ingrato. Vou mandar um meteoro aí, acabar tudo, vai viver só eu, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Mas não é assim. Deus, ele está aqui de novo, querendo aliança com a igreja. A pergunta é, o que você quer, meu amado? O que você quer? Uma vida sem intensidade com Deus não serve. Não dá. Não dá. Você não vai conseguir caminhar sem ser intenso com Deus. Quando a palavra ela fala aqui a respeito de uma casa vazia, que um espírito maligno opera e vem com mais 7, o que é uma casa vazia, pastor? Um lugar onde não tem o amor a Deus, não tem amor ao próximo. Coloquei algumas coisas aqui. Não tem fidelidade a Deus, não tem perdão, né? Que mais? Não tem compaixão, não tem oração. A igreja não ora, não tem jejum, não tem leitura da palavra, a casa está vazia, né? Aí o demoninho olha lá e fala, que beleza, eu saí e ainda está lá. E o demônio gosta de amizade, aí chama a banca para ir junto com ele, e torna a sua vida pior. E a mensagem de hoje, meu amado, é uma mensagem de reflexão.
sobre qual tem sido o nosso posicionamento com o nosso Deus. Porque como foi falado aqui, para esse homem estar possesso de uma legião, no mínimo esse homem, ele teve a oportunidade de fazer o que era bom e reto, não fez. Foi liberto. Quando ele foi liberto, poderia ter uma vida com Deus, certo? Teve a vida com Deus? Não teve. E está cheio de gente assim, ó. Está cheio de gente assim. Só que esse mesmo homem, louvado seja Deus, ele dá o exemplo na palavra do que é ser um homem intenso. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar, por gentileza, o mesmo capítulo de Marcos, o 5, só que a partir do verso 18 ao 20. Esse homem, ele foi liberto de uma legião. Esse homem, ele não tinha uma vida digna. Não tinha uma casa, né? Ou melhor, ele não vivia numa casa. Vivia no meio dos sepulcros, vivia uma vida sem dignidade nenhuma, porque não tinha amigos, não tinha ninguém ao redor dele. A palavra do Senhor afirma que as pessoas colocavam corrente nesse homem, ele quebrava as correntes, ficava se retalhando, não tinha dignidade nenhuma. Só que Deus se manifestou, Jesus se manifestou na vida dele. Esse homem se libertou, foi liberto. Fizeram uma algazarra por conta de que os porcos foram todos para o penhasco. E para você ver como que está a mentalidade do povo, todos conheciam aquele homem. Todos sabiam a situação daquele homem. Ao invés do povo festejar a libertação daquele homem, porque havia ali alguém enviado por Deus, cheio de poder, cheio de autoridade, e que poderia mudar a vida de qualquer um ali, o pessoal queria que Jesus fosse embora. Por quê? Porque mexeu nas finanças do povo. E tem gente assim hoje. Ela serve a Deus até um ponto. Até um ponto ela serve a Deus. Se Deus mexer nisso daqui, Mas olha o que fala o verso de número 18. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que estava endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Verso 19, Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vai para casa, para a sua família, e anuncia tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esse homem, ele mostrou o que é uma vida intensa com Deus. Sabe o que é uma vida intensa com Deus, amados? Já são 20 para as 8, o pessoal do louvor, se puder já vir para cá, por gentileza. Sabe o que é uma vida intensa com Deus? É você enxergar que não dá para viver sem Ele. Aí muitos podem dizer assim, mas eu já enxergo isso. Mas as suas atitudes têm dito isso? A palavra do Senhor, ela vai mostrar aqui que esse homem, quando ele foi liberto, ele não foi para outro lugar que não fosse estar na presença de Deus. Às vezes tem pessoas que quando ela está tão feliz, um exemplo, ela foi liberta. Essa pessoa, pelo costume que havia no meio dos judeus, o que ela poderia fazer? Ela poderia se reunir no meio dos amigos, poderia ir estar com a família. Aqui, igreja, por gentileza, aqui ó, palavra. A pessoa poderia ter feito qualquer coisa, poderia ir comemorar, só que o que esse homem fez foi ficar logo ali. É tipo assim, um exemplo, vem aqui, Kelly, por gentileza. A Kelly me ajudou aqui, nossa, que vida horrível que eu estava, vou ficar grudado naquele, daqui eu não saio. Sabe por quê? Porque tanta coisa aconteceu comigo, tanta coisa ruim, eu tentei tanta coisa na minha vida, e aquilo que me libertou, eu vou me afastar? Aquilo que pode me salvar, eu vou me afastar? Eu vou grudar naquele aqui, ó. É ela que me libertou, daqui eu não saio. O que ela falar, eu vou escutar. O que ela me ensinar, eu vou procurar fazer.
o que ela me der para fazer, eu vou fazer. Porque foi assim que mudou minha vida. Meu amado, não tem vida melhor e não tem vida com Deus se não houver intensidade com Ele. Entenda isso, não tem. Não tem. A palavra do Senhor, ela mostra nesse evangelho de Marcos, que ele tem família, esse homem. Porque no final do versículo diz isso. No final do versículo diz isso. Que o Senhor falou para ele, vai para casa, para sua família. Esse homem, quando ele foi liberto, ele grudou em Jesus. E eu e você, estamos grudados em quê? Estamos grudados aonde? Aonde que nós estamos grudados, igreja?